Já está na hora. Então vamos começar a nossa reunião lendo uma página, tá? Para a gente preparar a nossa mente para o estudo. É do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 76, As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na contribuição de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito cheios de preocupação e amor. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a São Francisco, que nos abençoe, que abra nossas mentes, nossos corações para os ensinamentos que vamos ter acesso hoje e para todo o tratamento que é realizado durante a reunião. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Podemos? E aí o nosso amigo Éder vai fazer a palestra sobre orgulho e humildade, né? Isso. Depois você põe um pouquinho para mim. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Cristo possa estar junto a todos nós nesse encontro. Essa passagem do Evangelho sobre orgulho e humildade é para nos mostrar dois sentimentos opostos que o Cristo tentou, através de exemplos, explicar dentro do contexto daquela época. Dando uma lida para poder ver como apresentar o tema, porque às vezes temos duas formas de abordar um assunto. Nós podemos falar do sentimento do orgulho, do sentimento da humildade, mas nós podemos exemplificar orgulho e humildade. E, ao mesmo tempo, na exemplificação, nós estamos
explicando. Então, existem várias maneiras. O orgulho e a humildade são dois sentimentos que se contrapõem. E Jesus, em muitos momentos, procurava usar exemplos da época para poder explicar às pessoas que existiam dois extremos de sentimentos em que nós podemos nos relacionar com as pessoas. Quando Jesus falava, por exemplo, citando todas as situações da época, ele dizia assim: não façam como eles. Quem? Ele se referia à classe privilegiada de Jerusalém, que era formada pelos fariseus, que eram hipócritas, que eram orgulhosos. Por quê? Porque dentro da sociedade daquela época, os fariseus eram uma camada da sociedade rica, que tinha poder econômico, eles detinham um controle do pensamento, porque eles é que faziam a interpretação religiosa das antigas escrituras. E eles tinham uma posição privilegiada, porque muitos membros dessa camada social faziam parte do sinédrio romano, ou sinédrio hebraico. Eu falei romano, sinédrio hebraico. E o sinédrio era uma espécie, digamos assim, de uma assembleia formada por homens poderosos da época, da camada dos fariseus, que eles interpretavam as leis, falavam de acordo com o interesse deles. E havia uma peculiaridade de interpretação. Esse que é o ponto central, aonde os fariseus interpretavam a realidade que eles viviam da seguinte forma: se eles estavam naquela condição social, é porque eles eram privilegiados de Deus. Se Deus o havia privilegiado com dinheiro, com poder, com uma posição social, porque eles eram melhores do que os outros. Essa era uma interpretação tão vulgar que quando alguém fazia alguma coisa de extraordinário, essa pessoa buscava reconhecimento. Vejam bem, em outras palavras, se o indivíduo fazia a caridade, falando português, claro, ele ostentava aquilo. Ele fazia questão que todo mundo ficasse sabendo que ele havia realizado aquela façanha. Então, por exemplo, alguns daquela época, fariseus, se surpreendiam se Jesus, como o caso de Nicodemos, se Jesus realizava tantas façanhas, tantas curas, tantos milagres, por que ele não buscava reconhecimento? Porque Jesus não era orgulhoso. Então Jesus procurou, através desses exemplos, mostrar o sentido do sentimento. Porque hoje, por exemplo, a gente pode falar numa aula para jovens sobre um determinado tema. Mas a gente pode também mandar que esses jovens peguem um dicionário ou peguem um celular, vão lá no Google, né? Que é mais fácil. Vamos ver o significado de determinada palavra. Na minha época, o professor dizia: vamos ao Aurélio para buscar o significado de uma palavra ao pé da letra. Até porque vocês já devem ter visto que existem palavras em português, como em outras línguas, que têm mais de um significado. E de acordo com o sentido da frase, então, aí é que muda mesmo. Mas o que acontece? Para aquela época,
Eles é que estabeleciam o significado por conta da cultura. Vamos trazer para o nosso momento, para a nossa vida, para a nossa história, para o contexto do Espiritismo, para vocês entenderem o que seria um sentido de humildade. E depois a gente vai fazer um paralelo. Dr. Bezerra de Menezes, uma figura bastante conhecida da doutrina espírita, ele tinha um consultório no centro da cidade e outro no subúrbio. No subúrbio, que nós chamaríamos ali, mais ou menos na altura do Riachuelo, né? Antes do Meia. E Dr. Bezerra de Menezes, ele era uma farmácia homeopática, lateralmente tinha uma entrada e no fundo tinha o consultório dele. Ele atendia as pessoas, havia uma cobrança, que na verdade nem sempre ele cobrava, porque a maior parte das pessoas que procuravam ele no subúrbio eram pessoas simples, e ele atendia a todo mundo. Existe um caso de uma mãe que chega no consultório com a criança no colo. Dr. Bezerra de Menezes examina a criança e percebe que a criança não estava doente, a criança estava desnutrida. Era um problema de desnutrição. E ele diz, olha, eu vou passar os remédios aqui, os fortificantes, mas a senhora tem que dar comida para o seu filho. E a mulher, muito simples, ela vira para ele assim, eu não tenho nem dinheiro para comprar comida para mim, para trabalhar, eu não tenho condições de trabalhar, eu não tenho dinheiro, e nós estamos passando necessidade. E Dr. Bezerra de Menezes se condoeu com aquela situação, como ele se condoía com todas as situações que chegavam a ele de necessidade grave. Ele, então, mete a mão no bolso para ver se tinha algum dinheiro de alguma consulta que tinha sobrado, que ele já não tinha distribuído. Abre as gavetas, não tem nada. E aí ele fica num dilema, sabendo da necessidade da mulher e da criança, ajudar como? Aí o que ele faz? Ele olha em volta, o que ele poderia dispor para poder ajudar? E observa o seu anel de grau de médico, que antigamente, quando as pessoas se formavam, havia o famoso anel de grau, que médico era de uma cor, tinha uma pedra numa cor, magistério tinha uma outra cor, advogado tinha uma outra cor, né? Era um anel de ouro com uma pedra numa determinada cor, não sei se era vermelha, tinha uma coisa verde, verde. Então havia essas cores, né? Aí ele tira o anel e dá para a mulher e diga, vá a um ourives, avalie, venda, e com o dinheiro compre comida para você e para o seu filho. A mulher ficou tão surpresa que não disse nada, se levantou, saiu. Quando ela saiu, ela esqueceu de agradecer. Quando ela se voltou, outra pessoa da fila já tinha entrado no consultório, ele já tinha fechado a porta e trancado por dentro. Ele não estava preocupado que as pessoas agradecessem. Isso então nos ensina que no momento em que nós fazemos a caridade, não importa quem, como, de que forma, nós não podemos esperar em momento algum o agradecimento das pessoas. Por quê? Porque então perde o verdadeiro sentido da caridade. Porque nós estamos fazendo alguma coisa em troca de outra. E o sentimento que nós temos que ter de humildade é aquele sentimento em que você
ajuda a quem passa pelo seu caminho, sem se preocupar em momento algum de nenhum tipo de retribuição. O Cristo ajudava as pessoas que passavam pelo caminho, mas ele às vezes dava exemplos para que esses exemplos ensinassem aos apóstolos. Não que ele estivesse preocupado com o agradecimento, mas ele tinha que exemplificar, porque ele era um mestre, ele ensinava. Houve uma vez que ele estava se deslocando em direção a Jerusalém, passou pela região da Samaria, aonde viviam os samaritanos. E nessa região, ele foi abordado no caminho, ele e seus apóstolos, por um grupo de leprosos. E esses leprosos pedem ajuda. Eram mais ou menos uns 10 que pedem ajuda. Senhor, nos ajude. Veja a nossa condição. Nós somos banidos da cidade. A gente não pode entrar no lugar em que nós nascemos, porque nós carregamos essa sina. As leis proibiam que os leprosos tivessem contato com as pessoas. Então eles tinham que viver como moradores de rua, como indigentes, né? Afastados. Eles não podiam ter uma convivência social. Dessa forma, eles pedem ajuda e o Cristo se condoeu, segundo a passagem bíblica, desses homens e resolveu ajudá-los. E diz para eles: retornem à cidade de vocês e apresentem-se aos sacerdotes. As feridas vão sarar e vocês vão melhorar. E vocês peçam aos sacerdotes para comprovar a cura de vocês, para que vocês possam ser admitidos novamente ao contexto social que vocês foram banidos. Quando eles agradeceram e quando estavam retornando para a cidade, observaram que as feridas, as marcas, as cicatrizes, elas começaram a desaparecer. Tamanho era o magnetismo de Jesus. De tal forma que eles começaram a rezar, cantar, louvar a Deus. E foram voltando para a cidade. Porém, curiosamente, os apóstolos ficaram surpresos com aquilo e eles voltaram a seu caminho em direção a Jerusalém. Quando foram abordados por um daqueles homens que estava naquele grupo, que corre atrás do Cristo, se ajoelha no chão, se prostra no chão, que era uma prática daquela época, agradecendo, chorando e agradecendo. E Jesus aproveitou aquilo ali para dar um exemplo. Virou para os apóstolos e disse o seguinte: quantos mais ou menos vieram pedir ajuda? Ah, Senhor, nós não contamos, mas devia ter uns 10. Por que somente um voltou para agradecer? Cadê os outros? Nesse exemplo do Cristo, ele não estava querendo dizer que as pessoas tinham a obrigação de agradecer, mas Jesus estava dando a demonstração da humildade, de que ele voltou para agradecer, mas ele não era obrigado a agradecer. Aquele que estava ali já tinha uma condição de entendimento que permitia a ele compreender a necessidade de agradecer. Essa semana nós estávamos conversando a respeito de livre-arbítrio. Todos nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é relativamente proporcional à nossa evolução, mas também ele é relativamente proporcional à nossa compreensão e ao nosso esclarecimento.
Quando eu digo compreensão, é compreensão da realidade. Ou seja, à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos compreendendo, à medida que nós vamos nos modificando, nós temos a obrigação de não recair nos mesmos erros. O indivíduo que não tem essa compreensão, ele tem pelo menos o bom senso de perceber que nem tudo lhe convém. Mas ele não tem a compreensão. Conhecimento é uma coisa, compreensão é outra. É a mesma coisa que você diz para a criança. Se você meter o dedo na tomada, criança pequena, você vai levar um choque. Ele está tendo conhecimento. Mas a compreensão, aí ele vai lá e mete o dedo. Nós já tivemos a oportunidade de ver uma coisa até bem sugêneres. Eu tive uma conhecida que tinha um cachorro. O cachorro foi e lambeu a tomada, levou um choque. Aí ela falou assim, agora você veja, ele foi lá e lambeu a tomada. Ele foi lá e lambeu de novo. Levou outro choque. A partir daí não lambeu mais. Então, ele se convenceu, a partir da dor, que ele não podia fazer isso. Então, nós, em algum momento, será que a gente precisa meter a mão no fogo para saber que queima? Vejam a diferença do conhecimento e da compreensão. Só que em termos de vida é difícil. Nós, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, por atraso, vamos falar o português claro, por atraso, a gente, às vezes, comete erros. Não é desculpa o que eu estou dizendo, mas é um atraso de ordem moral da nossa parte. Porque se nós tivéssemos o conhecimento, o esclarecimento, a evolução, a gente não cometeria determinados erros, a não ser que nós fôssemos vaidosos. A não ser que fôssemos orgulhosos. Que não reconhecêssemos o nosso local. Que a gente não se... Quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente reconhece os nossos... Até onde a gente pode, até a gente não pode ir. Conta a história bíblica que em Jerusalém, como em toda cidade como a nossa, existiam pessoas muito perturbadas, desequilibradas, e os fariseus começaram a observar que Jesus fugia à regra do que diziam as leis, até que interessasse aos próprios fariseus. Jesus realizava curas, consolava, esclarecia, mas Jesus não estava se preocupando em reconhecimento algum do que ele fazia. Ele não cobrava pelo que ele fazia. Ele fazia, explicava, procurava ajudar as pessoas por onde ele passava. E com isso arrastava uma multidão. Eram os apóstolos, os discípulos, os seguidores e até os simpatizantes. Acompanhavam. Então, segundo algumas informações bíblicas, Jesus não tinha apenas os 12 apóstolos. Reunia uma pequena multidão que acompanhava ele. Principalmente homens e algumas mulheres. E entre essas mulheres, havia uma mulher em particular, confundida historicamente como uma meretriz, mas não era. Ela era Maria de Magdala, uma mulher equivocada, mas não era uma meretriz, de família de classe alta. Ela viveu um processo de perturbação. E os fariseus observaram que Jesus
realizou um exorcismo através de uma doutrinação com ela. Não exorcismo na acepção exata da palavra, uma doutrinação. E ela conseguiu se reequilibrar. Entre esses fariseus que observaram, Nicodemos, em particular, chamou a atenção dele. Chamou a atenção porque ele próprio já havia tentado, mas não havia conseguido. Porque ele achou, Nicodemos, por ele ser um fariseu, um indivíduo de uma classe privilegiada, um doutor da lei, um membro do Sinédrio, uma autoridade, e ele era uma autoridade, uma referência para a sua época, que ele teria envergadura para poder conseguir realizar aquele feito. E Jesus, sorrindo, conseguiu. E ele ficou curioso. Ele falou, será que ele é um agraciado de Deus? Será que Deus concedeu a ele um dom? Ele é um privilegiado? Eu preciso descobrir. E aí, para que os outros não vissem, porque ele passaria um vexame, ele procura Jesus à noite, da calada da noite, para ter um colóquio, um bate-papo com Jesus, para entender como é que Jesus realizava aquilo tudo. Porque ele, Nicodemos, percebeu que se Jesus conseguia fazer, é porque Jesus tinha um dom especial. E quem nos explica isso é Humberto de Campos, com base em uma das parábolas do próprio Cristo, deixada por Jesus na conversa com Nicodemos. Rodolfo Caligares e Caibar Schutel pegam essa passagem e tentam nos explicar. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 14, vai pegar esse assunto e vai esmiuçar. Quando Nicodemos procura Jesus à noite, quando ninguém estava olhando, e chama atenção, pede permissão para bater um papo. Jesus concede a ele um bate-papo, e nessa conversa ele diz, eu percebo claramente que o Senhor vem de Deus. O Senhor não faria isso se não fosse um privilegiado de Deus. E Jesus sorri, porque Jesus sabia que ele não era um privilegiado. O que ele realizava era uma conquista moral que ele, Cristo, havia adquirido ao longo dos séculos. Mas, devido a uma diferença de evolução e de esclarecimento, Jesus não poderia falar claramente porque Nicodemos não ia entender. Então, Nicodemos pergunta como é que ele havia conseguido esse privilégio de Deus. E aí Jesus responde, para que você possa fazer o que eu faço e até muito mais, você precisará nascer de novo, tanto em espírito como em matéria. Resumindo, e Nicodemos não entendeu. E aí Jesus olhou para ele e falou, mas como que você não sabe o que eu estou querendo dizer? Você é um doutor da lei, Israel, um mestre dos mestres. Você não sabe o significado de nascer de novo? Naquela época, já era comum a ideia da reencarnação. Não exatamente como nós entendemos hoje, mas já se sabia da possibilidade que uma pessoa poderia morrer e seu espírito, a sua alma, renascer em outro corpo. A ideia já existia, não detalhadamente quanto Kardec nos explicou. Mas Jesus conversa com ele e ele dá a entender que não
entendia o que o Cristo queria dizer. E o Cristo sugere a ele que se ele acreditava naquilo tudo, ele deveria promover uma mudança na sua vida. Mas como mudar a vida dele? Como? Ele era um doutor da lei, ele era um mestre entre os mestres, dentro dos fariseus, ele fazia parte do Sinédrio esse liderado por Caifás, nome conhecido da Bíblia, que julgou e condenou Jesus. Mas Nicodemos, ele reconhecia, ele tinha um nível de compreensão, mas esse nível de compreensão ia até certo ponto. Aí a gente também não sabe se até esse ponto por uma conveniência ou por compreensão ou entendimento. Porque ele tinha uma posição social a zelar. E ele não podia abrir mão daquela posição social. Por que ele não podia abrir mão? O que os outros iam dizer? Principalmente os outros fariseus, o pessoal do Sinédrio, ia dizer que ele havia se encontrado com Jesus, que Jesus havia oferecido revelações para Nicodemos, e Nicodemos havia se tornado um discípulo de Jesus por pouco, mas Nicodemos deu um passo atrás. Mas ficou extremamente sensibilizado, de tal forma que quando Jesus foi preso, Nicodemos se levantou e falou que não poderiam condená-lo sem que provassem que ele estava fazendo alguma coisa errada, porque Nicodemos sabia que não estava. Mas Nicodemos não podia defender Jesus, porque se defendesse, ele estava sendo contra os outros. Quando Jesus foi crucificado e Jesus foi levado para o sepultamento, Nicodemos procurou Maria, levando óleos. Antigamente, quando uma pessoa era sepultada, ela era untada em óleos, né? Óleos tipo assim, óleos para ser enfaixada, que foi aquele processo de sepultamento do Cristo naquela tumba, onde, segundo a passagem bíblica, Jesus ressurgiu, né? A ressurreição do Cristo. Então isso tudo leva a crer que o encontro de Nicodemos com Jesus, para Nicodemos, foi extremamente significativo. Mas Nicodemos, ele teve que dar um passo atrás. Ele não podia, naquele momento, assumir publicamente que o Cristo estava certo. Ele retorna à sua vida pessoal, mas mexido com aquele encontro com Jesus. No mesmo livro de Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo, eu não sei se 30 ou 40, de cabeça não me lembro, mas nós vamos ter uma outra passagem, Maria de Magdala. Quando Jesus conseguiu, na doutrinação, ajudar Maria de Magdala a sair daquela confusão mental, ela foi uma das poucas mulheres que passou a seguir Jesus por onde Jesus ia nas suas pregações. E um dia ela se aproximou dele e disse: Mestre, eu preciso de ajuda. Eu me sinto muito confusa com relação à questão dos meus sentimentos. Às vezes, eu me sinto na necessidade de me dar às pessoas. E o Jesus falou para ela o seguinte: Maria, você tem as suas emoções muito confusas. Você deve se doar
aqueles que passam pelo caminho e não se dar às pessoas. Se doar é ajudar, colaborar, fazer o que for ao seu alcance para melhorar a vida das pessoas. A partir daí, ela passou a fazer uma releitura das coisas. Aquela confusão de entendimentos se modificou na cabeça dela. Tanto é que ela é citada nos evangelhos como uma das 2 ou 3 mulheres que seguiam Cristo. Até que, quando Jesus se afastou dos apóstolos, deixando que eles seguissem o seu caminho, levando o evangelho, e Jesus desaparece, Judas já havia tirado sua própria vida. Dos 12 apóstolos ficaram apenas 11. E Maria, por ser tão chegada aos outros, desejou fazer parte desse apostolado. E alguns consideram Maria de Magdala o 12º apóstolo, porque ela ocupou o lugar de Judas, que tirou sua própria vida. Porém, havia um problema. Por ela ser mulher e pelo histórico de desentendimentos e conflitos, Maria não vai ser muito bem aceita. Ela acompanhava, mas na hora do trabalho missionário, os apóstolos não a levavam. Eles tinham a orientação do Cristo de sempre irem 2 a 2. E ela acabou ficando sozinha, porque ninguém queria acompanhá-la e não era muito comum as mulheres entrarem na casa das pessoas assim, apenas acompanhada pelos homens, seus maridos, ou acompanhadas de outras mulheres. Então, haviam hábitos e costumes da época que dificultavam. Então, Maria de Magdala teve dificuldade de levar o evangelho na prática que Jesus ensinou a ela após o seu afastamento em relação aos outros apóstolos, quando ele não se materializou mais para conversar com os apóstolos. E ela, de tanta dificuldade, resolveu fazer o que estava a seu alcance. Procurar pessoas que necessitassem de ajuda e que não questionassem o fato de ela ser mulher, quem ela era, o que ela poderia ter feito ou não. Ela queria ser útil, ela queria fazer alguma coisa por alguém, do jeito que Jesus a ensinou. E o único lugar que ela vai encontrar pessoas necessitadas que precisavam de ajuda vai ser no Vale dos Réprobos, próximo a Jerusalém. Segundo nos conta a história, existia uma depressão próxima à região de Jerusalém, que era considerada como se fosse uma verdadeira prisão a céu aberto. Era uma depressão onde todos os leprosos eram condenados a ficar ali, porque eles não podiam ficar circulando. Quando eles eram presos ou quando a lepra evoluía muito, eles eram colocados naquela depressão. Era um local que não tinha como sair, porque as paredes eram lisas e se tentassem escalar a terra se desfazia, eles não tinham como fugir daquele buraco, né? Que não era tão fundo assim, mas era o fundo suficiente para eles ficarem contidos ali. Para descer, usava-se um elevador de cordas, onde eles desciam com comida, com água. As pessoas ajudavam dentro das possibilidades, como hoje. E essas pessoas ficavam ali, presas àquele lugar. Haviam pessoas que não tinham mão, não tinham pé.
por causa da hanseníase, a lepra, ela começa a necrosar os dedos das mãos, os dedos dos pés, dificultando o deslocamento. Então, quem estava um pouquinho melhor ajudava quem estava pior. E Maria de Magdala resolveu descer para essa depressão. E lá, como ela tinha uma condição de saúde boa, ela resolveu ajudar aquelas pessoas como uma enfermeira. E assim ela vai ficando ali, ajudando, distribuindo água, distribuindo comida, amparando a um, amparando a outro. E assim foi até o final da sua vida. Contraiu hanseníase, contraiu lepra, provavelmente pegou outras doenças, como tuberculose, por conta das condições de saúde e higiene. E de tão cansada que ela estava, ela recostou um dia, adormeceu. De tão cansada que estava, até que despertou. Quando ela despertou, ela estranhou, porque ela não estava mais naquele buraco que eles ficavam ali. Ela estava próxima ao lago de Genezaré, encostada numa árvore, respirando normalmente, com uma certa leveza, achando estranho. Ela não estava mais sentindo o desconforto da doença. E ela olhou e viu que suas mãos, seus braços estavam normais, não tinham mais aquelas feridas, suas mãos estavam normais. Ela estranhou aquilo tudo, batia um vento quente vindo do lago de Genezaré. Ela respirou profundamente e se sentiu aliviada. Quando ela virou de lado e viu Jesus vindo na direção dela, ela ficou surpresa, se levantou e Jesus abriu os braços e disse: Maria, vem até aqui. Ela foi e deu um grande abraço do mestre, e ele sorriu, segurou nas mãos dela e disse para ela o seguinte: Maria, você foi uma das pouquíssimas pessoas que entendeu e conseguiu passar pela porta estreita. Essa mensagem, eu acho ela extremamente significativa do exemplo da humildade. Uma mulher que era de uma família com posses, mas devido às suas questões pessoais ou espirituais, passou por trancos e barrancos da vida, conheceu Jesus, se convenceu do que ele explicava e teve uma decisão que permitiu a ela trilhar um caminho completamente diferente. Enquanto que um doutor da lei, um homem com conhecimento, com entendimento, foi capaz de perceber que Jesus não era um indivíduo comum, mas devido à sua posição social, resolveu dar um passo atrás. Por quê? Porque ele... O que os vizinhos iam dizer? Vamos falando português, claro. E nós somos um pouco de Nicodemos e um pouco de Maria de Magdala. Dentro dessa ótica, eu acredito que quando nós nos dispomos a trabalhar em prol do bem e nos dispomos a ajudar, a gente se depara com situações muito parecidas com essa. A situação em que você é convidado, muitos são os chamados, mas por que são muito poucos são os escolhidos? Por uma questão de compreensão? Será que a gente vai precisar meter o dedo na tomada 2 ou 3 vezes para levar o choque? O cachorro, que é irracional, lambeu 2 vezes, mas por um instinto de sobrevivência não lambeu a 3ª. A criança mete o dedo na primeira. Hoje inventaram essas tampinhas para você botar na tomada, mas existe criança que vai lá, tira a tampinha, enfia o dedo.
Então, aprende através do sofrimento. Os sentimentos, eles vão sendo depurados através do nosso esforço pessoal em superar as nossas más tendências e más inclinações. Nós vamos deixando para trás o orgulho, a vaidade, os preconceitos, a prepotência, à medida que nós vamos desenvolvendo sentimentos opostos. A humildade é um deles. A compreensão. Quando nós... Existe aquele ditado, a mão direita, se eu não me engano, o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa ficar sabendo, no bom sentido. Ou seja, nós não precisamos fazer nada com ostentação. Existe uma passagem do Evangelho que fala sobre a caridade oculta, eu acho que é caridade oculta, se eu não me engano, aonde, eu acho que se não é caridade oculta, é uma palavra parecida, aonde uma mãe de classe alta da zona sul da cidade coloca uma roupa simples e chama a filha porque ela vai a um lugar e leva sua filha para acompanhá-la. Ambas vão a uma casa no subúrbio, aonde morava uma família muito simples. Chegam até lá e ela leva doações para ajudar aquela família, mas ela não vai com uma roupa que ela está acostumada a usar para não, digamos assim, ela não está indo a uma festa, ela está indo exercitar a prática da caridade. Ela não pode ter uma postura que vai gerar um desconforto naquela família simples. E dessa forma, ela ajuda. E a filha pergunta, mãe, por que nós estamos vindo aqui e dessa forma? Porque nós estamos aqui vindo para ajudar. E tenta dar o exemplo, de forma que nós, muitas das vezes, não podemos, a gente não vai de salto alto fazer caridade. A gente vai usando, nós também não vamos de chinelo, né? Nós vamos de uma forma normal, até porque nós estamos ali como pessoas comuns. Essa passagem muito interessante, que eu acho que vale a pena ler, sobre, eu acho que é caridade oculta, né? Só que a família morava num sótão, numa maçárgada. É mais ou menos isso. A maçárgada é aquele tipo de sótão que o teto, a pessoa vê o teto, né? Eles ficam bem no sótão mesmo, morando. Eu acho que de favor numa situação. O pai está internado. Hã? O pai está internado. Com essa história, e né? A criança, a menina, acompanhada pode contar. Mãe, pede para, se ela não pode também. Fala, Vera. Diz para ela. Tá vendo? Que se ela não tem nada dela para fazer, o que ela sabe fazer, né? Roupinhas, essas coisas, não. Então, que ela aprenda para dar de si. Exatamente. Então, por exemplo, a maior caridade que nós podemos fazer é doar nosso próprio tempo. Mas a gente não precisa fazer isso de uma forma com ostentação. A gente pode fazer isso de uma forma simples. Então, se nós vamos fazer uma visita a um local de pessoas internadas, você vai a um hospital, se você vai a uma casa de repouso, se você vai a um abrigo, né? Se você vai a um orfanato, se você vai a um leprosário, se você vai a um local que abriga crianças excepcionais, que hoje nem se usa mais essa expressão, portadoras de necessidades especiais, nós devemos ir
de maneira a podermos, se eles chamarem a gente para brincar, a gente vai brincar. A gente tem que ir para se inteirar. A gente tem que ir para poder participar. E isso já representa um sinal de que nós compreendemos o verdadeiro sentido do que é a humildade. Vejam, é uma coisa que não se... Existem sentimentos que não se ensinam. Há coisas que a gente sente, que a gente desenvolve através da convivência. Mas para isso a gente precisa estar de forma, como é que eu posso dizer assim, de convivência. Então, os pais ensinam os filhos porque esses pais aprenderam com os seus pais ou com os avós, com seus bisavós. Por sinal, hoje é o Dia dos Pais, né? Que todos os pais presentes e ausentes possam receber o nosso sentimento de gratidão, né? Porque, assim como as mães são importantes na vida das pessoas, os pais também o são. E são os exemplos que nos ensinam. Mas acontece que quando uma sociedade de classe, como era naquela época, na Palestina, era uma sociedade de classe extremamente marcada pelo preconceito, pela vaidade, Jesus precisava ensinar educando. E para educar, ele tinha que pegar exemplos. As pessoas não se misturavam. Hoje, nós vivemos numa sociedade que eu costumo dizer é extremamente heterogênea. E naquela época, eles não se misturavam. Ou seja, existiam aqueles bairros dentro de uma mesma cidade em que as pessoas não frequentavam porque eram daquele bairro, daquelas famílias mais privilegiadas, mais abastadas. Não digo que fossem melhores moralmente, mas para o judeu, né, o indivíduo que possuía dinheiro, possuía a condição social, possuía o controle do poder, tudo isso, dentro da mentalidade deles, era um privilégio concedido por Deus. Por que Deus me deu esse privilégio e não a ele? Porque eu sou melhor do que ele. E Jesus tentou mostrar que não era bem isso. Quando ele disse para Nicodemos que Nicodemos poderia realizar, e para os apóstolos também, realizar tantas coisas interessantes como ele também fazia, as curas, por exemplo, eles tinham que ter fé, mas também tinham que evoluir. Nós, quando nos dispomos de boa vontade a fazer o bem, as portas se abrem. Às vezes elas não se abrem rápido para a gente não ficar convencido. Elas demoram, porque toda porta tem uma fechadura e a gente precisa da chave. A chave é a boa vontade. A gente precisa encontrar a chave da boa vontade para poder exercitar a prática do amor, da caridade, para com aquelas pessoas que passam pela nossa vida. Porque nós não vamos levar nada. E Jesus nos mostrou isso quando perguntaram a ele se deveriam pagar imposto, e ele deu um exemplo de humildade. Tem uma moeda? Tem. Que esfinge está na moeda? É César, né? Então devolve a César o que é de César. O que ele queria dizer com isso? Que nós não vamos levar nada. Nós temos um uso temporário, transitório dos bens materiais. E à medida que a gente vai modificando a nossa maneira de pensar, a gente vai modificando os nossos sentimentos. Nós vamos depurando. Tem muitas pessoas
que trazem doações, entregam as doações e fazem questão de dizer quem está entregando. Tem pessoas que trazem as doações e você não sabe nem quem doou. Você não sabe quem doou. Olha, mandaram entregar aqui. Com Chico Xavier aconteceu isso, para a gente encerrar. Chico Xavier, uma vez, estava vivendo uma situação complicada porque não tinha comida suficiente para distribuição. Chegou um caminhão vindo de Belo Horizonte e procurou o Chico, porque havia um empresário amigo dele de Belo Horizonte que havia mandado para ele aquela quantidade de doação de alimentos. E o Chico aproveitou para fazer a distribuição, mas nesse caso o indivíduo se identificou. Como houve um caso também contado por Marise Braga, muito pitoresco, que Chico estava em casa, bateram na porta, um homem com esses carros que leva... quando um carro enguiça, não tem esses carros que puxam o carro e põe em cima? Carro guincho, né? Com um fuscão, aquele fuscão Fafá de Belém, no início dos anos 70. Aí o homem com uma nota procurando o seu Francisco Cândido Xavier. Estava vindo de São Paulo. Um empresário de São Paulo mandou um carro 0 quilômetro para o Chico. Quem era o empresário? Não se identificou. Mandou entregar a ele. E o rapaz estava entregando e falou, olha, eu recebi a ordem para trazer esse carro para o senhor, mas quem é não se identificou. Então existem duas formas. Tem pessoas que têm a necessidade, talvez seja o momento da vida dela, mas com o passar do tempo a gente vai ver que nós temos que fazer o bem, não importa a quem. E aquela pessoa que recebe o bem, ela também, por sua vez, não deve saber quem foi que ofereceu. Isso são coisas que o tempo, a vida vai nos ensinando. Porque nas esquinas da vida, das ruas do mundo, nós vamos encontrar pessoas que nos pedem ajuda e que nós podemos ajudar. Na casa espírita chegam pessoas que precisam de 2 tipos de ajuda: ajuda material e principalmente ajuda moral. Que no mundo que nós estamos vivendo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, a ajuda material até que não é tão complicado. A não ser alguns casos provacionais que a gente encontra pessoas tirando comida do lixo para comer. Aí é um processo obsessivo provacional. Mas se a pessoa tiver como buscar, ela vai encontrar a ajuda que ela precisa. Nós citamos vários exemplos. A história do Dr. Bezerra de Menezes, a caridade feita por ele, a caridade sem ostentação, a história de Nicodemos, a história de Maria de Magdala, e podemos contar várias outras, né? De Chico Xavier, que nos ajudam a ter o parâmetro para entender do orgulho, da necessidade da ostentação e a necessidade de ajudar aqueles que passam pelo nosso caminho, não importa quem, dentro das nossas possibilidades. Que o Mestre Jesus, nesse encontro desse domingo, do dia 10 de agosto, Dia dos Pais, possa nos envolver a todos e que a nossa boa vibração, esse sentimento de querer bem e de fazer o que está ao nosso alcance, possa atingir a todos aqueles que trazemos no nosso coração, nas nossas lembranças. Que São Francisco de Assis nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda parte, que é o passe, e vamos pedir
a Deus, a Jesus, que nos abençoe a nossa semana, que possamos ficar aqui voltados em oração para aguardar o momento do passe. Que assim seja.